Novo Jornal Internacional. A Venezuela vive momentos de grande tensão desde que o Conselho Nacional Eleitoral anunciou a vitória do presidente Nicolás Maduro na eleição presidencial desse domingo. A oposição, que tinha como principal candidato Edmundo Gonçalves, acusa o governo de fraudar o resultado. A União Europeia e vários países latino-americanos, como Argentina e Chile, já alertaram que não vão reconhecer a vitória de Maduro. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o senador Chico Rodrigues. Ele é do PSB de Roraima e é o único parlamentar brasileiro que obteve autorização do governo venezuelano para acompanhar as eleições no país vizinho. Senador, muito bom dia. Bom dia, Adriano Faria. Bom dia a todos os ouvintes do programa Conexão. É importante as informações para que o Brasil inteiro, cada minuto, essas informações do quadro no nosso país vizinho, Venezuela. Senador, o senhor ainda está na Venezuela ou já voltou para o Brasil? Não, Adriano. Eu retornei ontem porque, na verdade, a minha missão como membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Venezuela, era tão somente acompanhar o pleito como fazem os observadores internacionais. E assim eu o fiz. Cheguei na sexta-feira em Caracas, fiquei acompanhando com os demais observadores o período até o domingo da votação, e, posteriormente, vimos pela televisão, a proclamação do resultado, enfim, e fizemos algumas avaliações em relação ao pleito, que é complexo na Venezuela. É muito complexo, em função do regime, em função da pressão sobre a população, e outros fatores que agora o mundo está assistindo. Exato. Eu apenas, como observador internacional, tenho pontos de vista que não tem nenhuma conotação de julgamento, mas quando nós tratamos de alguma observação, ela acontece exatamente de uma forma muito cartesiana. Perfeito. Porque é importante, a Venezuela estrategicamente é importante para o Brasil, é um país andino, caribenho, amazônico, como todos sabem, que tem uma localização geopolítica importante no cenário das nações, no concerto das nações, e, portanto, nós brasileiros, e principalmente do norte do Brasil, temos, na verdade, uma expectativa enorme que o processo seja normalizado. Ok, porque, agora, como você sabe... Senador, agora o senhor esteve domingo lá, na eleição, acompanhou de perto, como observador internacional, representando a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Brasil. O que o senhor viu lá no domingo, por exemplo, em relação aos locais de votação? Havia constrangimento para a população votar? Havia, por exemplo, fiscais da oposição tendo livre acesso aos locais de votação para fiscalizar ali o acompanhamento das urnas? O que o senhor observou, o que o senhor viu de perto lá que pode relatar para a gente? Pois nós verificamos fomos em aproximadamente 10 sessões, desde a parte do centro de Caracas, a periferia de Caracas e aos bairros onde são consideradas as favelas, onde há maior tensão. E em todos esses locais, o que nós verificamos foi realmente as pessoas chegando, votando, se deslocando, sem conflito. No entanto, a gente percebia uma expectativa muito grande na população em relação à conclusão do pleito, da conclusão da votação. Por quê? Porque eles não acreditavam, naqueles que eram contra, não acreditavam que seria um resultado pacífico e real em função da manifestação da população venezuelana. Portanto, já havia uma expectativa que poderia haver algumas movimentações por parte do governo que ilegitimariam o pleito. E, na verdade, passada a votação, a gente teve a certeza, inclusive, junto com alguns organismos multilaterais, como o Centro Carter, como vocês sabem, tem longa trajetória
no campo de acompanhamento e controle dos processos eleitorais e políticos na Venezuela desde 2001. E também o painel de especialistas da ONU, que são dois organismos multilaterais de altíssima credibilidade, que já comentavam exatamente esta preocupação, inclusive à noite do hotel. Ontem eu viajei de Caracas para o Panamá e parte desses membros vinham no voo até o Panamá. E vínhamos conversando exatamente sobre essa inquietação que eles viam na demora do resultado, de proclamação do resultado, com algumas desculpas já que estavam sendo apuradas as sessões ainda, mas o certo é que o mais importante de tudo é a legitimidade da apresentação das atas das sessões eleitorais. E isso foi criada dificuldade por parte do governo para divulgar essas atas. As atas é o que legitima a eleição, é o que foi votado e o que, na verdade, foi comparativamente apresentado para a população. Agora... E eles não apresentavam. Pois é, senador, isso que eu queria perguntar, porque eu estou aqui tentando acessar o site do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela desde a madrugada de segunda-feira. O site está fora do ar. Foi divulgado o primeiro e até agora único boletim oficial apontando vitória de Maduro nas eleições. E os observadores internacionais, após o pleito, o senhor disse que foram para os hotéis, né? Houve alguma explicação por parte oficial, por parte do governo venezuelano, por que foi proclamado o resultado sem a divulgação das atas, que são, para nós aqui, o boletim de urna, né, que a gente está acostumado a acompanhar aqui no Brasil? Não houve absolutamente, né? E nós, como observadores, achamos muito estranho, porque a proclamação dos resultados e a imediata posse do presidente, isso aí, na verdade, chamou muita atenção. Por que tanta pressa, né? Por que essa pressa toda? E, na verdade, os boletins de urna ainda não tinham sido divulgados para a opinião pública da Venezuela e do mundo que estava com preocupação e observando o processo. Portanto, criou realmente essa nuvem de dúvidas e que agora se reproduziu nos movimentos da reação da oposição, que reclama, e com razão, né, a não transparência do pleito. Por isso que os relatórios que serão apresentados serão resultados do que nós vimos com os nossos próprios olhos. Ou seja, não houve uma transparência para que pudesse legitimar o processo. Portanto, as eleições estão, claro, sob suspeição. E com isso há uma manifestação muito grande, pelo que eu tenho acompanhado, tanto lá no Panamá, quando estava aguardando o voo, né, de conexão para o Brasil, quanto na madrugada de hoje e pela manhã tenho acompanhado e vejo que, na verdade, é muito difícil ou quase improvável o CNE, Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, resgatar essas atas e apresentar para que sejam feita uma análise comparativa do que entrou na urna e do que, na verdade, saiu nessas atas. Portanto, realmente é um momento muito tenso na Venezuela. Nós nos preocupamos porque, além das relações que nós entendemos da autodeterminação, a integração, interdependência, desenvolvimento do país, nós entendemos que as relações com o Brasil, elas são muito importantes, porque nós temos 1.000 quilômetros de fronteira com a Venezuela. A Venezuela é um país, historicamente, em termos econômicos, estratégico para Roraima e para o Brasil. Mas é impossível a gente aceitar que os resultados de um pleito eleitoral, eles não sejam transparentes, eles não sejam legitimados pela opinião pública venezuelana e tampouco pela opinião dos grandes experts em processos eleitorais do mundo, como o Centro Carter e a ONU. Agora, senador, o senhor falou da situação da Venezuela, da fronteira, da preocupação. O senhor é de Roraima, um estado, como o senhor disse, faz fronteira com a Venezuela. Qual é a situação agora, por exemplo, em Boa Vista, que tem muitos venezuelanos? A fronteira está fechada, né? Continua fechada, a fronteira terrestre, né? Que é
ali fronteira seca, né, entre Brasil e Venezuela. Como é que está a situação? A gente tem aqui 1 minuto, senador, para a entrevista. Como é que está a situação na Venezuela, ou melhor, em Roraima nesse momento, entre os venezuelanos? Olha, há uma inquietação enorme dos venezuelanos, porque, como você sabe, todos aqueles que são tangidos pelas necessidades, ou seja, que saem dos seus países, eles querem voltar para o seu país, ali é a sua pátria. E eles estão, obviamente, em Roraima, em outros estados do Brasil, em algumas partes do mundo, porque a condição interna da Venezuela é muito dura, é muito cruel. Portanto, nós entendemos que hoje, em Boa Vista, há um clima de normalidade dos venezuelanos que estão ali vivendo, trabalhando, abrigados pela população de Roraima, pelo Brasil, mas há uma inquietação muito grande, porque eles têm parentes na Venezuela, eles têm as suas famílias, eles, na verdade, sonham em retornar para o seu país. E isso cada vez mais dificulta, né? E, felizmente, no Brasil, há uma certa tranquilidade por parte deles em Roraima. Não há nenhuma mobilização de conflito, até porque eles estão abrigados no nosso país, né? Estão lá acomodados até que se resolva o problema interno da Venezuela e possa voltar à normalidade e o país volte a receber os seus filhos, que muitos deles, milhares deles, milhões na verdade, são quase 6 milhões de venezuelanos que fugiram da Venezuela, né, e querem voltar para o seu país. Portanto, na fronteira continua fechada e é importante que fique fechada porque, obviamente, esse barril de pólvora que está lá não pode, na verdade, interferir em nada no nosso país, mas nós assistimos com extrema expectativa o quadro que acontece na Venezuela, já com informações que haverão grandes manifestações hoje, o que é uma lástima, porque vai, na verdade, provocar problemas seríssimos para a população da Venezuela. Senador Chico Rodrigues, muito obrigado por ter atendido aqui ao nosso convite para falar sobre esse assunto que realmente causa preocupação, não só aqui no Brasil, mas é uma preocupação internacional e, claro, na Venezuela. Senador, muito obrigado. Bom dia para o senhor. Bom dia, Adriano Faria.